vamos a mais um vídeo do canal Marciologia. Hoje vamos à série de vídeos do Decodificando. Hoje vamos de música. Vamos falar de uma música da banda capixaba Dead Fish. A música se chama Sombras da Caverna. Então, roda a vinheta. Para iniciar, vamos apresentar para vocês a banda Dead Fish. A banda Dead Fish é uma banda de hardcore e punk rock de Vitória que foi formada no ano de 1991. Ela já tem 9 álbuns gravados e ela é muito marcada, é muito conhecida pelas letras com forte cunho político e social. Em 2019, ela lançou o seu último álbum, o álbum que se chama Ponto Cego. O álbum foi um sucesso de público e crítica e é marcado pela forte crítica política e social uma forte crítica política e social do governo que a gente vive no Brasil nesse momento. Todas as letras quase sempre falam dessa temática sobre a política atual do Brasil, mas a gente tem uma música que se destaca, que foge um pouco a esse tema, que é a música Sombras da Caverna, que faz uma referência ao mito das cavernas de Platão. Platão foi um filósofo e matemático grego que viveu no período clássico da Grécia Antiga. Ele foi o criador da academia em Atenas. A academia foi a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Então ele tem uma importância muito grande. Ele é a figura central na formação dessa filosofia ocidental que vem da Grécia Antiga, né? E ele foi muito importante porque ele trouxe à tona os textos do seu mentor, que é Sócrates. Bom, antes da gente falar da música e da letra da música em si, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o mito da caverna de Platão, o seu significado e a sua história. O mito da caverna, ou alegoria de Platão, né, uma história mítica, ela é narrada por Platão na sua obra mais famosa, A República. A história se passa em uma caverna subterrânea, onde homens viviam aprisionados desde sempre, desde que eles existem. Essa caverna possui uma parede onde esses prisioneiros foram acorrentados pelos braços, de modo a que eles só veem o que se passa na parede paralela. Atrás dos prisioneiros existe uma chama acesa pela qual as pessoas que passam gesticulam e movimentam objetos de modo a projetarem suas sombras na parede, que os prisioneiros conseguem ver. Então, a vida dos prisioneiros é ficar acorrentado olhando para essa parede e vendo essas imagens. Os prisioneiros também falam e gritam, eles também eles emitem esses sons, criando ecos em que essas pessoas podem ouvir. As sombras e ecos são projeções distorcidas das imagens e dos sons reais. Por viverem toda a vida ali, por eles terem vivido toda a vida ali, de acordo com Platão, tudo que os prisioneiros sabem do mundo, tudo que eles imaginam no mundo, é o que eles vivenciam na caverna. Um dia, um prisioneiro vai ser liberto. Um dia, o prisioneiro consegue sair das correntes e consegue se libertar. Ele sai da caverna e, quando ele tem o contato com a luz, ele ofusca o olho dele e ele tem dificuldade de enxergar. Mas, com o tempo da exposição dele à luz, ele vai se acostumando e, de repente, ele consegue enxergar sem precisar, sem ter esse incômodo da luz, e ele consegue perceber, que o mundo era muito maior do que o mundo que ele via na caverna. E aí ele tem, no primeiro impulso que ele tem, depois que ele é liberto e ele consegue ver o mundo fora da caverna, ele tenta retornar para a caverna para tentar libertar os seus companheiros e contar para os companheiros o que ele tinha visto ali fora da caverna. E o interessante é que os companheiros, ao receberem ele de volta, quando ele conta o que é o mundo fora da caverna, a tendência dos companheiros é rejeitar, eles agridem ele e eles não querem sair de lá, porque para eles
A vida é aquilo que se passa nas paredes das cavernas. Essa é uma metáfora que foi utilizada para Platão para explicar um pouco a relação que existe entre o homem, entre o que ele tem através da informação. Então, a informação ali é o que está se passando, a informação ali é o que está se passando na parede, confrontada pelo prisioneiro que foi liberto, que traz a eles o conhecimento. E esse medo e essa agressão que existe entre eles é uma forma de alegoria de mostrar o medo que a gente tem de quando a gente é libertado pelo conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre a letra da música. Depois que a gente conhece o mito da caverna, a gente precisa ouvir essa música e entender um pouco qual é a mensagem que está na letra, né? Logo na primeira estrofe, a gente tem a seguinte mensagem: privilegiada visão, de frente para a tela, escolhe achar real. Simplista, plausível, para que pesar? Elege a ilusão. Inicialmente, a gente pode entender, né, a gente pode fazer essa associação que a tela em que o autor diz que a pessoa tem uma visão privilegiada é a parede da caverna que foi imaginada por Platão, onde as pessoas veem aquelas imagens e acreditam que aquilo é a vida. Quando a gente joga essa ideia para o mundo contemporâneo, pensando no que o autor escreveu, a tela pode ser tanto a TV. Se a gente fosse falar dessa letra da música há alguns anos atrás, né, há mais de 10, de 15 anos atrás, provavelmente aí a gente ia ter que falar da TV. Mas hoje eu acho que está muito ligado aos smartphones, né? A como a gente se relaciona com a tela do smartphone, né? E essa associação de ser simplista e plausível, ela acontece porque o conhecimento que vem através da tela, mais ou menos a gente refletindo sobre o que o Platão falou, esse conhecimento que a gente tem a partir da tela, ele é apenas uma informação. Quantas pessoas que a gente conhece que reproduzem notícias sem nunca ter lido a reportagem em si, apenas o título, né? Então a pessoa geralmente faz essa associação apenas pelo título. Por quê? Porque as pessoas têm o medo do conhecimento. O conhecimento é uma coisa que causa um medo muito grande. E aí a pessoa começa a acreditar que aquela imagem que ela vê na tela é uma imagem real. Sobre o escolher a ilusão, é interessante que muita gente, né, faz associação às últimas eleições, quando foi escolhido um presidente que é simplista. Ele tem poucas palavras, e ele tem até algumas mensagens que são mensagens muito polêmicas, né? E as pessoas, mesmo tendo a informação, elas escolheram ele. E quando você se aprofunda ao conhecimento sobre o que é a política e sobre o que representa, por exemplo, uma eleição para presidente, você vê que muita gente tem uma visão sobre, por exemplo, o presidente da República, que é uma visão meio ilusória, como se ele fosse um salvador da pátria, né? Ele não é um salvador da pátria, né? Agora, eu acho que é muito pouco a gente fazer essa referência desse primeiro estrofe apenas falando da eleição e apenas falando da política, porque a gente vive uma sociedade onde a vida nas redes sociais é mostrada de uma forma muito efêmera e narcisista, né? As pessoas se apresentam felizes, alegres, e quando você acompanha um pouco o Instagram, principalmente o Instagram, né, e o Facebook dessas pessoas, você imagina que elas não têm problemas e que não existe tristeza, né? E por que existe esse comportamento? Porque é mais fácil você viver a ilusão do que você viver a realidade. E é mais fácil você ter informações simplistas sobre a vida do outro que você se aprofundar sobre o conhecimento. No segundo estrofe, o autor da música nos diz: só existe o que vê, e o que vê é só o que há. A todo o resto é permitido suprimir e eliminar.
mas as sombras da caverna permanecerão lá. Quando se diz, refletir um pouquinho sobre o que está escrito, né? Quando se diz que só existe o que vê e o que vê é só o que há, imediatamente a gente consegue fazer uma referência à dificuldade que os homens têm de sair desse mundo ilusório, né? É muito difícil você, por exemplo, encarar a realidade fora, por exemplo, das redes sociais ou fora, por exemplo, do que você acredita como verdadeiro, por exemplo, em relação à política. E é muito parecido com... E aí faz uma reflexão, pensa um pouquinho, como é que aquele homem da caverna vivia e qual foi a reação dele quando ele foi confrontado pelo conhecimento com o preso liberto. Ele não acredita, né? Ele só acredita no que vê e ele só vê o que há. Ele não consegue ver além disso. E normalmente as pessoas, né? É muito comum as pessoas quando têm as suas ideias questionadas de forma crítica, né? Isso é uma coisa muito comum hoje. É muito comum as pessoas quando têm o conhecimento, né? Quando tem a sua ideia, o seu pensamento e o que você acredita de mundo, quando você tem esse pensamento questionado de forma crítica, racional, normalmente você age como aquele cara que estava preso na caverna, e que recebeu a informação de que aquilo não era o mundo, que o mundo era outra coisa. Então o que é mais fácil? É mais fácil você acreditar, é mais fácil você eliminar. Eu fico pensando, né, uma reflexão que me veio assim na cabeça quando eu estava pensando sobre esse vídeo, sobre a letra dessa música. Primeiro, como o debate político hoje é polarizado, né? Ninguém consegue discutir sobre um tema sem levar ele para o lado pessoal e sem levar ele para uma reflexão que fuja a essa polarização, né? E a gente tem aí até essa expressão, né, de eliminar e de cancelar as pessoas nas redes sociais, né? A lacração, né? Interessante, né? A lacração, quando o cara fala, não, lacrei, ele meio que está dizendo, olha, acabou a conversa, eu falei uma coisa que é melhor que você, né? Você não vai conseguir me refutar. Então, eu elimino o pensamento contrário e agora tem essa coisa de cancelar a pessoa na rede social, né? É como se você apertasse um botão e eliminasse uma pessoa da sua vida. No próximo estrofe, o autor diz: o medo e a ambição buscam um aliado para manter tudo igual. Enfrenta fantasmas com munição. Quem julga nunca sangrar. Outra reflexão que é muito pertinente sobre o que ele está falando é que geralmente o conhecimento gera muito medo e existe uma grande dificuldade das pessoas de sair da zona do conforto do seu próprio mundo, né? É muito difícil você encarar uma nova realidade, né? Você encarar um novo processo que vem, por exemplo, do autoconhecimento, né? É mais fácil, né? Quando você é confrontado nisso, é mais fácil você agredir para tentar manter uma estrutura, por exemplo, conservadora da sociedade, do que buscar uma reflexão para tentar mudar isso. Após repetir o refrão, que é a segunda estrofe, a música termina com a seguinte mensagem: conveniente ponto cego, isolados psicóticos, no partido do eu primeiro, remediados criminosos. O vocalista da banda, que é Rodrigo, que é inclusive o autor da letra dessa música, né, um dos autores, ele citou em algumas entrevistas que em todas as letras desse álbum vai aparecer esse ponto cego. Se você for ouvir ele, você vai ver que esse ponto cego aparece, né? E claramente, e ele citou isso explicitamente em algumas entrevistas, que o ponto cego é uma referência muito forte às pessoas de classe média e da elite do Brasil, que vivem normalmente uma realidade voltada para o consumismo e para o individualismo. Aí pensa um pouquinho lá, o partido do eu primeiro, né? Olha, primeiro sou eu, depois eu posso pensar em você e na comunidade e tudo. E aí ele ignora qualquer pessoa ou qualquer realidade que seja diferente da que ele vive. Recentemente eu vi uma reportagem que mostrava crianças que moram nesses condomínios fechados
e que dificilmente saem de lá para fazer qualquer coisa na vida dela, como escola, compras, natação, esse tipo de coisa. Acaba que isso cria uma realidade paralela para essas pessoas, que a partir disso, todas as escolhas que ela faz na vida, por exemplo, uma escolha política, ela pensa exclusivamente nessa realidade, podemos dizer assim, distorcida, né? É um ponto cego, né? Eu não consigo enxergar o que está na minha volta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, eu peço para curtir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até mais!